Fala galera, saudações alvinegras e abraço glorioso a toda essa nação juntos embolado pelo fogão. Mais um vídeo aí curtinho pra gente trazer informação para os irmãos de camisa, porque nos acompanha na Rádio Botafogo. Esse é um dos muitos vídeos que a gente pretende trazer na sequência para todos os irmãos de camisa e hoje nós vamos falar um pouco sobre as expectativas com relação ao time de 2023 e o que deve ser gasto em folha, mais investimento de jogadores em 2023. Quando eu dei a entrevista no Glorioso Connection, eu comentei sobre isso, que o Botafogo em 2023 terá uma obrigação contratual duas vezes maior do que ele tinha de obrigação contratual em 2022 em relação à folha de pagamento e investimento de jogadores, que ele chama de OPEX, folha de pagamento, CAPEX, que é compra de jogadores, por exemplo, de direitos econômicos de jogadores, investimento, que seria o CAPEX. É o dobro do negócio. Não significa que ele vai gastar o dobro do que já gastou em 2022, mas ele tinha a obrigação de gastar X em 2022 e 2X em 2023. Né? Agora, se ele por acaso já gastou mais do que X, ou seja, tenha gasto mais próximo do que ele tem que gastar em 2023 e 2022, ele não vai dobrar, ele vai complementar no mínimo para chegar nesses 2x. Isso que foi dito por mim, já foi esclarecido, aliás, desmentido depois pelo Botafogo, como o Botafogo está cansado de fazer desmentir, depois passar vergonha, porque na verdade o que é desmentido é exatamente a comunicação do Botafogo, porque responde da forma que quer e acha que as pessoas que estão lendo, recebendo a informação, não têm inteligência suficiente para poder discernir do certo e do errado. Né? Então, o que eu falei, inclusive, já coloquei lá no Twitter, inclusive, há um mês atrás, mais ou menos, expliquei exatamente sobre isso. Então, só para deixar claro para todo mundo, existe um gasto ou investimento em contrato que vai ser duas vezes maior, quer dizer, o dobro, melhor dizendo assim, o dobro do que estava estabelecido em contrato para 2022. Isso vai fazer com que o Botafogo precise gerar receitas ou fluxo de caixa suficiente para aumentar esse fluxo de pagamento. Se a gente em 2022 está tendo dificuldade de pagamento, de fluxo de caixa, como eu falei no vídeo anterior, né, de pagamento, casamento de fluxo de caixa para pagar suas despesas, seus compromissos em relação às suas receitas ou geração de caixa, né, que também você pode trazer caixa sem ser com receita, né, com outros recursos de outras formas, né, que podem entrar como aumento de capital, por exemplo, dentro da Botafogo SAF, que poderia acontecer, mas que não é previsto nesse momento uma antecipação de fluxo de caixa de alguma outra coisa que não necessariamente seja uma receita. Mas o fato é que o Botafogo vai ter custos maiores, vai ter despesas maiores, além dos investimentos que precisam ser feitos no Botafogo. A gente sabe disso, alguma parte disso pode até vir via Moreira Salles, que é uma coisa que nos interessa muito. A gente, como eu já falei, eu gostaria muito que os Moreira Salles estivessem dentro da SAF de alguma maneira, como sócio mesmo minoritário, para um eventual problema lá na frente, a gente ter um plano B. Mas o fato é que o Botafogo vai precisar desse fluxo de caixa, o Botafogo precisa dessa grana para 2023. Por isso, minha preocupação, na minha opinião, o John Textor vai precisar, de alguma forma, buscar recursos, seja próprios ou de terceiros, para poder botar no Botafogo e dar conta, ou seja, para poder pagar, para poder liquidar seus compromissos que ele vai ter ao longo de 2023. É óbvio que ele pode fazer isso com capital próprio de terceiros. No caso do capital de terceiros, ele tem algumas limitações contratuais que o impedem de fazer algum tipo de endividamento acima de um certo volume, porém, ele pode botar capital próprio, mas isso não está claro. O fato é que o Botafogo necessariamente precisará ter investimentos importantes. O lado bom da notícia do Botafogo é essa. O Botafogo terá condições de ter uma folha de pagamento de jogadores bem ali perto dos 8 primeiros clubes do Brasil em termos de investimento em folha em jogadores. Será uma folha bastante robusta para o Botafogo. O Botafogo terá condição de montar um time realmente melhor do que foi 2022, que em 2022, há de ser dito a verdade, foi um pouco confuso em função até própria da rapidez como as coisas aconteceram. Então, eu acho que a gente precisa relevar em relação a isso. Mas para 2023, eu imagino que tenha tido um planejamento melhor, que a área de scout esteja vendo as coisas que têm que ser feitas e que a gente consiga fazer, tem tempo suficiente de fazer um planejamento e contratação de jogadores que caibam dentro desse orçamento que é previsto e, principalmente, a gente precisa gerar caixa suficiente para poder pagar
todos esses investimentos serão feitos em jogadores, em custo e em infraestrutura, né? Então, considerando essa necessidade da folha de pagamento mais investimento, considerando os novos investimentos em infraestrutura, sem treinamento, estádio Newton Santos, né, que a gente vai precisar gastar, investir ao longo de 2023, esses recursos somados, considerando que o Botafogo tem uma receita ainda pequena em relação à necessidade, considerando que o Botafogo venha a ter no próximo ano, vou estimar aqui uns 200 milhões de reais de receita, tomara que seja muito melhor que isso, ainda assim o Botafogo terá uma dificuldade de fluxo de caixa que precisará, não é nada que seja preocupante, desde que a gente tenha obtenção de recursos ao longo do ano de 2023 também, que sejam necessários, que sejam suficientes para cumprir com esses compromissos. Então, 2023 será um ano muito bom para o Botafogo em relação na minha expectativa, em relação ao time que vai ser montado, pelo menos vai ter condições financeiras de montar um time bastante robusto em relação ao investimento que será feito, e torcendo para 2023 ter uma receita muito maior do que o esperado, que é isso que a gente espera, porque isso, comparado com 2022, vai gerar um novo gatilho de investimento para 2024. E como eu falei, quanto a receita crescer de 2023, comparando com 2022, se a receita crescer, por exemplo, 100% em 2023 em relação a 2022, a folha de pagamento e investimento em jogadores em 2024 será 50%, será um acréscimo de 50% do que subiu a receita. Considerando que a receita, por hipótese, suba de 5 para 10, 100%, tá certo? A folha de pagamento teria que subir 50%, ou seja, uma folha de pagamento que já é robusta para 2023, será robusta para 2023, folha mais investimento, gasto de folha de pagamento mais compra de jogadores, poderia ser 50% maior em 2024, se a receita subir 100%. Então, existe algumas alavancas importantes em 2023 que é importante a gente ficar atento. Quanto mais receita o clube tiver, e aí não conta a venda de jogador, é bom deixar claro isso, não conta a venda de jogador, quanto mais receitas a gente tiver em 2023 comparando com 2022, sensacional. Seja porque vai ter caixa novo para a gente poder dar conta com os nossos compromissos ao longo de 2023, seja para o fluxo de caixa e seja para o investimento e folha de pagamento para 2024. Seriam duas notícias excepcionais. Mas é importante que a gente deixe claro isso. Na minha opinião, em 2023, sem olhar os balanços da companhia, o balanço da companhia, sem olhar demonstrações financeiras que a gente vai repetir no próximo vídeo sobre governança que a gente vai fazer, sem essas informações na mão, eu fazendo um fluxo de caixa aqui na minha cabeça, vamos dizer assim, né, que não é difícil de fazer, dado que o Botafogo SAF é uma empresa nova, com receitas previsíveis, né, em 2022 e 2023, considerando que o que existe hoje, né, de conhecimento, a gente, na minha opinião, o Botafogo precisará de recursos, dinheiros novos em 2023, seja ele através de aumento de capital, seja através de captação com terceiro, de empréstimo, limitado ao que existe hoje dentro dos contratos que precisam ser, do contrato do acordo adicionista que existe, e que o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração precisam de diligentes para ter certeza de que tudo está sendo feito do que foi combinado. Sendo feito dentro do combinado, não há problema nenhum, é só, mais uma vez repetindo aqui, são preocupações para que a gente tenha uma governança adequada, uma SAF bem gerida, né, de preferência bem gerida, com uma estabilidade financeira madura, né, com uma estrutura financeira madura e, consequentemente, continue crescendo ano após ano. A SAF do Botafogo, não tenho dúvida nenhuma, que foi a melhor coisa que aconteceu no Botafogo na vida desde os últimos 50 anos. O que a gente precisa fazer agora é que continue assim, crescendo. A gente precisa só fiscalizar, mais nada. Só isso, ter certeza que as coisas estão caminhando de acordo com o que foi estabelecido, com uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo, para o Botafogo cada vez continuar crescendo, sendo mais forte e cada vez mais representativo no cenário brasileiro do futebol e, consequentemente, trazer o que o pessoal quer, que é títulos importantes que tanto nossa torcida merece. Tá bom? Próximo, vou fazer mais outros vídeos. Não se esqueçam. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se tem algum assunto que você quer que a gente fale aqui, diga aqui nos comentários. A gente vai pegar, vai pensar os melhores e os que tiverem maior apelo e vamos fazer vídeos sobre isso. Alguma dúvida? Diga aqui também, que depois a gente tenta responder de alguma forma nas nossas lives ou nos nossos próximos vídeos aqui junto com a galera. Valeu? Grande abraço para vocês, tudo de bom. Fui!